Hoje vamos falar sobre criação, um assunto bem diferente, bem discutido. E João 1,3 diz: Todas as coisas foram feitas por mim, por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, Deus criou o universo de nada e no original era perfeito. Perfeito. Ele criou para se glorificar. Se você está seguindo nas anotações, então, primeiro espaço, perfeito. Segundo, se glorificar. Ele criou o céu e a terra, que é outra maneira de falar o universo inteiro. Ele criou os seres espirituais, o homem e mulher. Deus é independente da criação, então Deus não tinha que ser criado. Deus é um ser eterno e é o universo que tinha que ser criado. Então ele é muito maior do que a criação e ele está envolvido na criação. Deístas dizem que Deus começou a criação, lançou e começou o relógio, mas a gente acredita que Deus está envolvido com nossas vidas. Colossenses 1:17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, isso falando de Jesus. Isaías 43, versículo 7. Marquei este. Isaías 43, 7 diz: Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Então Deus nos formou. A criação foi chamado bom, e homem e mulher, muito bom. É tão bom que Romanos diz que você não tem desculpa por não acreditar em Deus por conta do que a gente vê na criação. Então, até as tribos no mata podem saber que existe um Deus. E a gente vê que muitos louvam um Deus. Eles sabem por ver a criação. Tem alguns crentes que acreditam em evolução teística, quer dizer que Deus criou organismos e depois os organismos desenvolveram. Não, a Bíblia não diz exatamente como era. Então, mas a gente vê dicas. Eu mesmo acredito nos 6 dias literais, mas eu não vou ficar triste com, por exemplo, pessoas da minha igreja que dizem, não, pode ser que Deus criou e depois desenvolveu sobre muitos anos. Eu vou mostrar algumas evidências aqui, alguns argumentos. Primeiramente, está nas anotações, um tipo não pode criar um outro tipo. Tipo, cachorro não faz gato. Então, como é que chegou de um organismo pequeno que foi evoluindo e virou um outro tipo? Então, tem tantos tipos de animais. Eu sei que com evolução tem milhões de anos, então tem tempo para desenvolver, mas agora, hoje em dia, a gente não vê que um cachorro pode fazer gato. Número 2, a Terra está piorando, não melhorando. Está piorando, não melhorando. Então, se fosse o Big Bang, que jogou tudo fora e por evolução melhorou, então por que está piorando agora, se com o tempo melhorou? Também tem a ideia do relógio. Será que
Se achar um relógio, de repente você diz, que legal, evoluiu, ou apareceu de nada. E organismos, o ser humano é tão complexo que parece ter desenho. E eu acredito que tem, porque Deus nos criou. 3, nada não pode fazer algo. Nada não pode fazer algo. E segundo a evolução, nada fez algo. Então tinha que começar de um canto, de onde começou. O Big Bang. Tá certo, mas esse material que falaram que é bem. Eu tenho pesquisado recentemente sobre esse assunto e o cientista diz que estava bem pequeno e algo aconteceu, não sabemos exatamente o que, e explodiu para ter um universo. Eu não tenho fé. Tem outro cara eu estou assistindo, ele disse, eu não tenho fé para ser ateísta. Então, eu não tenho fé para acreditar que algo tão pequeno que eu não posso enxergar explodiu e criou o universo. Mas o mesmo cara diz que o universo está expandindo, então pode ser que começou de algo, mas ele diz que foi Deus que iniciou e causou, e agora está expandindo e Deus estava dentro disso. Então, tá, pode ser. Ainda acho que Deus criou, como diz na Bíblia. Não tem fósseis que mostram um estágio entre um organismo e um organismo melhor. O elo perdido. Então, cadê o macaco no meio de macaco e humano? A gente não tem achado isso. Eles, às vezes, acham alguma coisa e depois é desprovado que realmente é. Eu tenho outros que eu aumentei essa lista, características que dão vantagem e desvantagem, que eu acho que está falando de animais aqui. 6 mutações minúsculas, então acontece, acho que está falando acontece em animais que têm mutação, mas são minúsculas, pequenas, não é uma grande mudança. E 7, vida não pode começar de químicas. Se começou por químicas, como é que chegou a ter vida? O que dá vida? Como é que tem vida? Não pode criar de nada vida. Clone, não dá para fazer clone de verdade porque não pode criar vida. Os cientistas ainda não sabem disso. Se evolução é verdade, podemos viver como se não existisse Deus. Um Deus. E por que não mata os que não prestam? Se evolução existe. Os animais fazem isso, sobrevivência dos mais capazes, eu não lembro a tradução. Então, por que homens não são assim? Então, isso seria o argumento moral. Então, tem vários argumentos. Tem moral, tem cosmológico. Então, pelo universo, a gente entende que foi criado por ver o universo. Tem teleológico, que é o universo tem um desenho, quer dizer que alguém tinha que desenhar. E tem ontológico, que tem a ver com filosofia. Se existe um Deus, se é capaz de entender, tem que existir um Deus fora disso que é maior do que a gente pode entender. Que é complicado e eu não sei explicar mais do que isso. Grande abraço. Tem muito material sobre isso se quiser pesquisar mais na internet.